Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Thiago, bom dia, Samuel, bom dia, Valdair. Nossa live hoje é um pouquinho extensa, então eu já vou começar falando aqui, porque além de muito importante, é um tema um pouco extenso. E essa live surgiu aí depois que a gente recebeu na última live dezenas de mensagens pedindo pra gente fazer uma live de como montar uma coleção de sucesso, né? E aí a gente montou um roteiro especialmente para isso, para mostrar como seria esse processo todo em tópicos, né? E a gente vai desenvolver sobre esses tópicos aí, tá? No final aí eu vou responder algumas coisas, se der tempo. Se não der, o pessoal pode mandar, depois a gente expõe isso aí. Ou também podem comentar depois no nosso vídeo que vai ficar aí tanto no Instagram como no YouTube, tá? Então, de repente até melhor, porque a gente consegue fazer um debate legal nas redes sociais e que vai ficar também arquivado lá, em forma de mensagens escritas, mas legal também. Então nós criamos isso aí para mostrar principalmente para orquidófilos iniciantes. Bom dia, Adriano. Principalmente, mas para todos os orquidófilos, como montar essa coleção de sucesso. E quando eu falo sucesso, não são plantas caras, plantas campeãs em exposição. Quando eu falo sucesso, é você estar satisfeito com as suas plantas, né? E eu notei que tem muita gente insatisfeito com plantas, com a coleção e inclusive com o rumo que alguns pontos aí da orquidofilia aí que ela vai seguindo, que vai tomando aí, né? Quando a gente fala sucesso, né, o pessoal até falou coleção de valor e tudo, e só para deixar aqui, valor tem um significado muito diferente de preço, né? Então, sucesso aí seria uma coleção de valor, né? E não uma coleção cara, financeiramente cara, de plantas caras. Então é isso que eu quero mostrar. É uma coleção que você vai estar satisfeito com a sua coleção, né? A primeira pergunta, eu fiz um roteiro aqui, um roteiro até extenso. A primeira pergunta que veio na minha cabeça foi o seguinte: você realmente gosta de orquídea? Né? Então a gente tem que partir desse princípio aí. Se você realmente gosta... Bom dia, Rogério. Se você realmente gosta de orquídea. Por que eu estou perguntando isso? Já recebi várias mensagens, já até citei isso, de pessoas que... Vou citar umas duas aqui que eu lembro aqui de cabeça. Pessoas que iniciaram totalmente fora do foco, né? Um dia eu recebi uma ligação de um colecionador não, de uma pessoa de São Paulo que me pediu, falou que tinha R$1.000 e que queria 2 valquirianas cerúleas. Foi um pedido muito exótico, entre aspas, assim, né? Eu tenho R$1.000, eu quero 2 plantas. Aí eu falei, eu não entendi o seu pedido, por que você quer? Não, pelo seguinte, eu tô vendo o pessoal vender frasco e eu quero 2 plantas. Eu falei, mas você tem orquidário, você tem estufa? Não, eu não tenho. Eu moro em apartamento, nem varanda eu tenho, eu vou cultivar até a cápsula, depois eu vou amarrar essas plantas no meu jardim, no condomínio. Eu falei, mas o que você quer com isso? Não, eu quero produzir cápsulas, vender frasco dessas plantas. Mas eu falei, plantas hoje, para matrizes, no valor de R$500, estão totalmente ultrapassadas, né? E ele falou, não, mas não interessa, eu quero fazer um cruzamento. Acabei que eu não vendi para ele, porque não não consigo entender essa lógica de querer vender sem ter o mínimo de amor pelas plantas, sem ter o mínimo de cuidado com as plantas, né? E eu acho que isso aí é um imediatismo, uma vulgarização sem tamanho, né?
E já tive propostas, por exemplo, eu compro essa planta se você me mandar polínia da outra, né? Essas coisas que realmente saem fora do foco. Para quem me conhece sabe, inclusive essas pessoas não são meus clientes, porque realmente eu não funciono assim, né? Não é, eu te compro uma planta e você me manda a polínia da outra, senão eu não te compro. Não vai ficar sem a planta, né? Só para esclarecer, eu nunca vendi polínia e não vendo, não troco. Hoje em dia não dou, não faço nada com polínia, né? Acho que isso aí é um material genético, um banco genético de valor, não de preço, né? Que é o que a gente falou. É uma coisa de valor, né? Ô Gustavo, um abraço aí, obrigado. Então assim, um dia conversando com o Sano lá em Campo Grande, eu lembro que ele falou que iniciava as palestras com 4 palavras no quadro. Sano, para quem não conhece, um orquidófilo lá de São Paulo, super rigoroso, um excelente fotógrafo, excelente cultivador, há muitos anos. E ele colocou 4 palavrinhas para definir o cultivo. E a gente ficou debatendo isso a tarde inteira, né? Ele colocou lá: observação, conhecimento, dedicação e constância. Aí ele falou que escrevia isso no quadro, ninguém entendia nada do que tinha a ver com a palestra de cultivo de orquídeas. E aí ele desenvolvia e eu acabei fazendo um texto que inclusive está no nosso Instagram, no nosso site, para quem quiser ler lá, tá? Foi postado aí, acho que em agosto do ano passado. E tem essas palavras. E eu falei: Sano, eu concordo com você, eu vou desenvolver um texto. Aí eu desenvolvi um texto que, quem quiser ler vai ler, mas basicamente que a observação leva ao conhecimento, né? E o conhecimento, para quem vai iniciar uma coleção de orquídeas, é extremamente fundamental. Porque hoje a gente tem aí vários fatores que necessitam do maior conhecimento possível, que senão você vai comprar plantas que você no futuro não vai querer. E inclusive eu vi várias pessoas perdendo o amor, perdendo a vontade de cultivar por ter entrado em um caminho que ele não queria, mas ele também não sabia, né? Então aí vem a dedicação. Dedicação, certamente, para quem é orquidófilo, sabe que sem dedicação não existe uma coleção de orquídeas. É uma coisa que demanda muito tempo, muita dedicação, né? E sem isso você não vai ter, tá? E é uma coisa indelegável. Não adianta falar: eu vou mandar o fulano fazer, nunca vai ficar do seu jeito, né? Isso aí eu tenho, eu sou experiência viva disso, que nunca ninguém vai fazer do seu jeito, tá? E a constância também está ligada à dedicação, né? A partir do momento que você tem dedicação, você tem constância naquilo. E aí eu falei para o Sano, Sano, eu vou acrescentar aí amor, antes de tudo, que foi o que eu perguntei aí no começo, se todo mundo gosta de orquídea. Porque sem amor não adianta. Aí muita gente fala: mas você é comerciante, Antes de tudo, eu sou um apaixonado por orquídeas, tá? Então, sem amor, não tem como você entrar nessa de produção, de cultivo, de venda, tá? Eu vejo muita gente inexperiente, muita gente falando besteira sobre matrizes, sobre coisas aí que eu convivo com valquiriana desde pequeno. Meu foco é valquiriana. Mas quando eu falo hibridação, eu não falo de valquiriana, eu falo de várias espécies. Inclusive, quando eu comecei, os híbridos de valquirianas eram muito descarados, assim, era uma coisa muito grosseira. Então, era fácil você detectar. Um ou outro ali que já tinha uma misturinha já morfologicamente mais parecido com valquiriana. Mas na época, as trianes, por exemplo, eram a bola da vez, que era realmente muito hibridado e umas plantas já morfologicamente bem triane.
Então, quando eu falo em hibridação, muita gente fica preocupado que é ser valquiriana. Não, tudo, tá? Hoje a gente tem uma quantidade de plantas hibridadas aí muito grande, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: busque conhecimento, antes de tudo. Ah, mas aonde eu vou buscar conhecimento? Hoje é um pouco complicado, porque a internet, ao mesmo tempo tem algumas coisas boas, tem muita coisa ruim que traz desinformação. Então, para quem está iniciando, eu sei que é difícil selecionar a origem da informação, né? E bom dia, Alexandre. Então, assim, a origem da informação é muito importante. Então, eu acho que isso o pessoal vai pegando ao longo do tempo, conhecendo as pessoas, e eu acho que não tem uma regra para buscar a informação. Isso aí realmente acaba que todo mundo vai apanhar um pouco. Eu apanhei, todos apanharam e todos vão apanhar um pouco com essas informações erradas que a gente vê, principalmente com a internet, né? Então, assim, buscando conhecimento, você vai buscar as espécies que você quer selecionar, né, que você quer cultivar. Infelizmente, a gente não consegue cultivar todas as espécies, todos os gêneros. São mais de 30 mil espécies, né, catalogadas, e fora os milhares e milhares de híbridos. Então, assim, você seria impossível cultivar uma planta de cada. Não tem estufa para isso, né? Nem mão de obra, nem nada. Então, o ideal é que você selecione o que você quer cultivar, a espécie, o gênero, e dedique aquilo, né? Porque realmente, como eu sempre falo, não adianta querer ter tudo, né? A partir daí, a gente vai pesquisar essas espécies que a gente resolveu cultivar, né, por paixão e não porque elas poderão nos proporcionar, né? E a partir daí a gente vai pesquisar, vai buscar essas informações. E claro que a gente vai novamente deparar com informações erradas, muita coisa errada, algumas certas, mas tem muito. Hoje em dia, quando eu comecei, por exemplo, tinha muito pouca literatura, e o que tinha estava em inglês ou japonês, né? Hoje tem muita literatura sobre várias espécies, sobre cultivo, tem muito site confiável, né? E tem muita coisa para pesquisar. Aí vai da seleção de cada um, né? O Alexandre falou aqui, ó. Sim, hoje é menos difícil. Quando eu comecei não tinha livro, né? Não existia nada falando sobre valquiriana, por exemplo. Eu lembro que antes de eu montar a estufa mesmo, em 93, 94, eu fiquei com várias valquirianas que a gente tirava na fazenda sem saber o que era aquilo. Eu tive que buscar informação com quem já cultivava aqui em Uberaba para me mostrar que aquilo chamava Catleya valquiriana, né? A partir daí você vai construir o seu espaço, né? Extremamente importante isso. Eu vejo o pessoal aí comprando, a hora que você vai ver, não tem espaço. E aí o que acontece? Começa a perder planta, né? Aqui em Uberaba mesmo eu tenho um amigo, não vou citar nome, tá? Que comprou muita coisa e acabou. Ô Thales, bom dia. Ele cultivava uma clarabóia, um jardim de inverno, né? E ele comprou muito, plantas boas, perdeu 70% das plantas porque lá não pegava mais que 2 horas aí de sol. Começou a dar muita cochonilha, as plantas começaram a não enraizar, não florescer, e quando chegava inverno o sol virava, não pegava sol. Então, buscar montar uma estrutura ideal para cada escolha, né?
Por isso que eu falo que não tem como cultivar tudo. Você vai montar uma estrutura, como que você vai cultivar, por exemplo, Phalaenopsis ou plantas que precisam de menos luminosidade com uma Catleya nobile, uma Catleya walkeriana. É muito difícil, né? É isso aí, Adriano. Deve ser com uma pessoa que tem mais conhecimento, sim. A busca pelo conhecimento, né? É o que eu falei, tem muita gente aí falando muita besteira. Eu acho um pouco perigoso isso aí. Mas isso aí acaba que é o seguinte, a pessoa vai, né? Depois ela volta no conhecimento correto, tá? Ela não vai deixar de ter conhecimento correto, porque ela, ao longo do tempo, ela vai passar a saber aonde está a informação correta. Igual eu falei, todos apanharam, eu apanhei, todo mundo apanhou, né? Então assim, você vai construir a sua estufa de acordo com o que você quer ter. Então eu quero ter Catleya nobile, Catleya walkeriana. Eu vou construir uma estufa mais clara, né? Vou fazer todo um projetinho de acordo com o que eu preciso, né? Eu não vou querer ter tudo. Lembrem disso. Não adianta querer ter tudo. Tem que fazer umas escolhas, tá? Eu já tive uma coleção de Phalaenopsis espécie muito legal. Tinha algumas coisas até raras. Perdi tudo, porque eu comecei a cultivar junto das walkerianas. Até certo ponto depois as plantas começam a aniquilar. Elas não crescem, florescem bem ruins, bem fracas, não consegue cultivar tudo. Então, até na montagem da sua estrutura, até a montagem da sua estrutura depende dessa escolha do que você quer cultivar, tá? É claro que, basicamente, todas as plantas precisam de luminosidade, independente da quantidade, né? Inclusive, o principal fator para o cultivo ser deficiente é a luminosidade. Não é adubação, não é umidade, não é nada. A luminosidade é o fator mais importante no cultivo de orquídeas, né? Ó, falaram aqui alguma coisa. O Alexandre falou que lembra quando começou, não tinha literatura. Não tinha mesmo, era muito pouca literatura, tá? Aí o Claudinei falou que o conhecimento tem seu preço e é uma caminhada. Exatamente isso, resumiu bem aí, viu? Com base aí, né, você tendo aí uma estrutura montada e tendo na sua cabeça o que você quer cultivar, o que você vai fazer? Você vai buscar bons fornecedores, né, de plantas. Então eu quero Catleya labiata. Você vai buscar quem produz Catleya labiata, quem tem história de produção na Catleya labiata, né? Porque preço você vai achar aí de todas as formas. Preço, né? A gente falou que preço é diferente de valor, né? Então preço tem de todas as formas, né? Agora você tem que buscar qualidade, valor, né? Que é diferente. Valor não, você não compra valor, né? Por exemplo, você ganha uma planta, aquela planta não tem preço, ela tem valor, né? Muita gente não dá valor em muita coisa, né? Então a partir daí você vai escolher bons produtores. E aí você fala, mas eu comprei uma planta, não estou satisfeita do fulano e tal. Sempre, a partir do momento que você buscar conhecimento, até tem uma maquetezinha legal também no Instagram, no nosso site, falando sobre isso aí, que foi inclusive uma postagem do ano passado também, acho que mais ou menos em julho, agosto, né? Lá tem até uma maquetezinha que lá eu coloco assim, na busca de fornecedores, aí eu coloco ruins e bons do lado. A pessoa que vai no ruim, logicamente e naturalmente, ela vai cair no bom depois, porque ela não vai suportar ver, né? Porque hoje é do conhecimento de todo mundo o que é uma planta boa, o que é um híbrido, né? E etc. Então ela vai voltar a buscar. O ruim disso é que você perde tempo, dinheiro, às vezes cultivando uma coisa que
lá na frente, você com conhecimento não gostaria de ter na sua coleção. E aí realmente a coisa... Essa semana, por exemplo, eu recebi um orquidófilo aqui do estado de São Paulo, no interior de São Paulo, que, assim como vários outros, a semana passada, me mandou lista perguntando o que era híbrido, o que não era em Catleya valquiriana. Muita coisa com nome que a gente nem conhece, não tem como falar, mas o que ele chegou à conclusão é que ele tinha uma coleção de híbrido, né? E ele falou, eu vou parar de mexer. Ele já tinha 300, 400 plantas e falou, eu vou parar de cultivar orquídeas. Então, quando você vê o nível que chega, o desgosto da pessoa por, naquele início, ela não ter tido a informação correta, né? Gastando tempo, investimento em preço, né? Em valor, que eu falo em preço, gastando dinheiro com o que ele não queria. Aí realmente a gente vê como que a gente fica triste, né, de ver o cara apaixonado, começou por paixão e desgostar das plantas, porque ele se sentiu enganado, né? Então a busca por fornecedores é extremamente importante, mas também nesse início, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? A pesquisa é o melhor, a melhor forma de você excluir esses problemas, né? Então, o que a gente pode fazer, você não... um certo tipo de linhagem de plantas, por exemplo. Então você pesquisa em rede social, pesquisa nos sites dos fornecedores e vê que tipo de coisa que você gostaria de ter na coleção, né? Então é por aí, tá? Essa busca por fornecedores é por aí. Depois a gente tem hoje aí três, eu falo aqui pelo orquidário, a gente tem três formas de fornecer plantas, né? Primeiro são os cruzamentos, são plantas de cruzamentos ou de autofecundações que nunca floresceram, né? Que é um custo-benefício bem baixo, né? Só que porém com resultado incerto, né? A gente sabe que os cruzamentos ainda produzem uma taxa muito baixa de plantas altamente melhoradas, uma taxa aí baixa de plantas melhoradas aí um pouco acima dos pais e uma quantidade muito alta de plantas ainda bem abaixo da qualidade dos pais, né? Então o cruzamento hoje ele é uma forma bem mais barata, mas com resultados incertos, né? Então é sim uma forma de investir, mas tem que saber disso. O pessoal não fala, mas tem que falar. O cruzamento tem uma taxa muito alta de resultados ruins, né? Se abre uma planta muito boa, que acontece muitas vezes, né? A gente inclusive faz questão de postar essas plantas que abrem boas dos clientes, dos amigos, mas no geral são plantas bem abaixo daquilo. Depois a gente tem os resultados em flor, que são essas plantas dos cruzamentos, que elas vão abrindo aqui nas estufas, né, em outras estufas, e o pessoal vai vendendo com flor. A vantagem disso é que também tem um custo um pouco mais baixo do que uma divisão já consagrada, premiada e tudo, e com uma chance de melhora, porque geralmente essas plantas são primeira, segunda floração e ainda melhoram muito até aí segunda, terceira floração. Nós tivemos aí várias plantas que nós vendemos aí de resultados que tiveram uma segunda floração muito melhor, né? Então é uma forma, é um custo-benefício muito bom, esses resultados de primeira e segunda floração em flor, tá? Então vale a pena investir nisso. Hoje eu vejo até pela quantidade de vendas que a gente tem dos resultados, que realmente o pessoal tem investido bastante e eles viram que ali é um caminho de ter essas plantas boas com custo ainda mais baixo que as divisões. E por fim as divisões de matriz consagradas.
Só que essas divisões de matriz consagradas atingem valores aí, depende muito, esse valor não tem uma forma de estipular, né? Vai pela raridade, pela exclusividade, por tudo isso. Então, são plantas de custo-benefício muito mais elevado, só que de resultado certo. Você sabe o que está comprando, né? Assim como dos resultados você também sabe o que está comprando, né? Então tem essas 3 formas aí de você investir, e que é interessante analisar bem o que você quer, pelo que você pode e quer gastar, né? Uma coisa muito importante, extremamente importante aí, nessa caminhada aí, nesse início, é falar sobre genealogia, né? Inclusive foi um tema aí muito abordado aí nos últimos anos, mas principalmente nessas últimas semanas. Eu conversei muito sobre genealogia com muita gente, né? Muita gente ainda, na verdade não existia um trabalho até 2003 aí, sobre catalogação de plantas e tudo. E eu lembro que quando eu comecei a escrever o livro, depois que eu fiz um trabalho a pedido do Leonardo lá de Belo Horizonte, do pessoal da CW, de catalogação de plantas, aí que nasceu a ideia de fazer o livro, né, Catleya Valquiriana. E eu lembro de fazer, ir guardando todos esses dados, inclusive fiz um CD, mandei para a entidade, para os associados, até certo ponto ali, 2005, 2006. Depois foram aparecendo várias e várias genealogias, né? E acaba que isso aí tem, quem quer cultivar espécie hoje, não valquiriana, qualquer espécie, tem que estar por dentro de genealogia. Mas aonde buscar isso? Infelizmente a gente não tem uma associação, uma entidade que tenha isso disponível. Eu sempre fiz questão, desde a primeira edição do site em 2003, né, de colocar a genealogia em todas as plantas. Então tá lá, né? O livro fala um pouco, tem algumas outras pessoas que fazem questão de colocar, e eu acho que não é difícil você hoje conseguir informações aí sobre genealogia, tá? Na implementação de uma coleção hoje, sem dúvida, quem quer uma coleção aí de valor, de sucesso, é o principal fator aí a ser observado, tá? Inclusive na compra de itens, igual a gente falou, de cruzamentos, resultados e divisões, extremamente importante a observação disso. Porque senão depois chega lá na frente, quando você tem um pouco mais de informação e que conseguiu essas informações, você acaba tendo um desgosto, uma decepção muito grande. Então, eu sempre falo uma coisa, pode até parecer agressivo, mas não é. A culpa da produção dessas plantas, com inserção de outras espécies para melhoramento, não é do produtor. A culpa, claro que ele tem uma parcela de culpa, mas a culpa maior é do mercado consumidor, que compra sem pesquisar, né? O ideal é pesquisar antes de comprar, tá? Então, genealogia é uma coisa que não pode deixar de ser observada. Uma outra coisa que me perguntaram aqui, com relação às nativas, né? Hoje tem muita nativa? Tem, e eu acredito que muita coisa seja realmente nativa, né? Agora, tem muita coisa nativizada, entre aspas, aí nem sei se existe a palavra nativizada, mas vamos criar essa palavra. Tem muita coisa nativizada. Eu mesmo já peguei plantas de cruzamentos meus sendo vendido como nativa. Eu vi pessoas oferecendo cruzamentos do André como nativas, nitidamente, descaradamente, para quem conhece, estava ali a amostra. Só que aí é que entra a coisa. Os novatos entram de cabeça nisso, exatamente pela oferta, pelo preço em dinheiro bem mais baixo, né?
e eles entram de cabeça naquilo e acabam comprando o gato por lebre, né? Eu até brinco, até fiz uma postagem há pouco tempo, sem genealogia todas as plantas são iguais, né? Não tem diferença. E niveladas por baixo, por quê? Elas não têm qualidade. A planta pode ser redonda, super bem armada, uma das melhores matrizes de qualquer espécie, sem genealogia ela não é nada, né? Então é uma dica aí, tá? Nessa implementação de coleção aí, sem genealogia, realmente. E voltando nas nativas aqui, sempre buscar a história das plantas, principalmente o descobridor, a época do achado, né? E a localização não precisa ser exata, nem devem fornecer a localização exata, né? Mas pelo menos a localização aproximada ali, até para uma possível catalogação desses achados, né? Isso é muito importante. Eu lembro quando eu fiz o livro, o pessoal falou assim: ah, mas você é muito doido, você está colocando coisas que você pega através de outras pessoas, são dados que você não sabe se está certo. Mas a gente precisa de alguma forma iniciar essa catalogação. Se tiver alguma coisa para ser retificada no futuro, pelo menos a gente já tem uma base do que aquela origem, né? Então a gente precisa pegar nesse ponto também, exigir genealogia e história das plantas nativas. Isso tem que ser uma exigência para entrar na coleção de quem quer ter uma coleção de sucesso. Sucesso, voltando, não é uma coleção de plantas caras ou campeãs, é uma coleção que você tenha satisfação em cultivar, que você fique feliz em ter aquela coleção, né? Aí o Laudinei falou aí, ó, a importância de uma associação. Exatamente. Faz muita falta. Faz muita falta. Espero que num futuro próximo aí, Laudinei, a gente tenha aí, eu já até falei na outra live, espero que num futuro muito próximo a gente tenha alguma associação aí para poder organizar tudo isso, tá? Uma outra coisa que eu me pergunto direto com relação a garantias das plantas, né? A principal garantia que você tem na compra de um produto é a nota fiscal. E o engraçado é que todo mundo pede nota fiscal na compra de uma televisão, na compra de uma geladeira, na compra de um carro, na compra de qualquer coisa, mas de orquídea não. Independente do preço, tem gente que paga 15 mil numa planta e não pede nota fiscal. Aí a planta não abre o que ou abre uma coisa atrapalhada, a pessoa ainda fala do vendedor. Novamente eu falo, a culpa é do comprador. Exige a nota fiscal. Com a nota fiscal você pode processar a pessoa, você pode fazer o que você quiser, né? A nota fiscal é uma garantia sua, do comprador, do colecionador, né? Exige a nota fiscal. Além de tudo, você vai estar incentivando o seu estado, né, que precisa de imposto para crescer, né? Precisa ter esse pagamento de imposto para crescer, para desenvolver. Por quê? Por que você compra televisão, compra carro, tudo com nota, e ninguém pede nota fiscal na hora de orquídea? Com plantas caras, inclusive. Estranho. Basta pensar um pouquinho aí, né? É isso aí, Euler. Mas no futuro nós vamos ter uma associação legal. Vamos aguardar um pouco aí, viu? E aí tá, você comprou suas plantas chegaram, você pediu nota fiscal, você escolheu com genealogia, em um orquidário que você ficou satisfeito e tudo. E aí você tem que preocupar com o cultivo, né? Então, o que você vai fazer? Vamos voltar lá atrás. Você tem que ter já uma estrutura montada, adaptada para aquelas espécies que você resolveu cultivar, né? Lembrando que você não vai conseguir cultivar tudo que aparecer na frente. Então, você precisa ter uma estrutura que proporcione aí, principalmente luminosidade adequada para essas plantas, né? E aí que crie um microclima
específico para o cultivo daquelas espécies, como umidade, temperatura e tudo mais, né? Então, basicamente, depois disso você tem a otimização de resultados. O que seria isso, né? Você, certamente, todo mundo sabe que os cruzamentos vão evoluindo, né? As plantas que hoje são boas, daqui a 2 anos já podem estar ultrapassadas. E aí é que entra a questão do valor. Não é valor comercial, não é preço. Valor é uma coisa sentimental, né? É uma coisa que você tem um apreço pelaquela planta. Então você vai guardar as plantas que têm um valor especial para você, que veio de um cruzamento que você goste. E as plantas que vão ficando obsoletas ali, que vão perdendo a qualidade com o avanço genético ali, você pode ir fazendo dando uma reformulação, né? Vai colocando coisa nova e tirando coisa que você já não quer mais, mas que não tenha valor, tá? Vou contar uma história rapidinho aqui. Quando teve o boom aí na década de 90, desses cruzamentos começaram a aparecer mais aí no final da década de 90, eu tinha uma coleção basicamente de nativas e algumas coisinhas que existiam naquela época, como os 427 do Wenzel e algumas coisas bem legais assim, que é o que tinha na época. E aí começaram a aparecer umas coisas bem mais, assim, melhoramento genético, com plantas mais redondas e tudo, né? E eu acabei deixando morrer algumas plantas por adicionar coisas melhores na coleção e deixar de lado aquelas coisas. E que depois eu fui ver que tinha um valor muito grande para mim, bem maior do que aquelas plantas que eu tinha comprado, redondas. E quando eu vi, eu tinha perdido muita coisa importante, que hoje tem muita importância na orquidofilia e que infelizmente eu deixei perder por conta de ficar muito extasiado ali com o que estava aparecendo. Então é bom ter essa observação aí, dessa otimização de resultados, para não descartar uma coisa que você no futuro possa arrepender de ter descartado, tá? Eu não me preocupo muito com forma. Claro que tem as plantas para exposição e tudo, mas eu preocupo muito com essa questão do valor. A planta não precisa ter forma, ela tem que me chamar a atenção. Eu tenho muita coisa aqui muito ruim e que não sai daqui, e que é planta exclusiva e que vai continuar sendo uma paixão sem ter forma, sem ter valor para qualquer outra pessoa, tá? Então isso aí é muito de cada um, e o ideal é que observe bastante isso para não fazer o que eu fiz e depois arrepender, tá? E aí, a partir daí, com todas essas dicas aí, certamente você vai ter uma coleção aí de sucesso, né? Lembrando que sucesso não são plantas caras, nem plantas campeãs em exposições. Sucesso é você ter a sua coleção, você gostar da sua coleção, das suas plantas e estar satisfeito com aquilo que você tem. Isso sim é uma coleção de sucesso, tá? Igual eu falei, eu voltei a ter uma coleção com 80% de plantas nativas. Descartei muitas daquelas plantas redondas e de formas exorbitantes, mesmo puras. Então assim, e eu voltei a corri muito atrás para conseguir algumas coisas que eu tinha perdido de vez, e outras eu não vou achar mais. Bom dia, Ed, tá bom? Então assim, para que vocês também não passem por isso, deem valor, preocupem com o valor que aquilo acrescenta na sua coleção, e não com o preço ou com nada disso, né? Vamos falar aí um pouco aí, a gente ainda tem alguns minutos, vamos
se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar aí, né? Vamos ver aqui, ó. Na verdade eu usei o termo obsoleto aí pelo seguinte, que as plantas acabam sendo ultrapassadas, né? Então eu coloco obsoleto, na verdade não acho um termo forte. O que eu acho é que realmente tem alguns momentos que a gente precisa tirar alguma coisa da orquidária, porque realmente você vai querendo coisas novas e aquilo que estava lá já não tem um valor sentimental, não tem nada, ficou ultrapassado em forma e a gente acaba tendo que desfazer. Eu não desfaço daquilo, eu acabo levando pro rancho, amarro nas árvores ou aqui na chácara, né? Na minha casa mesmo tem muita coisa amarrada em palmeiras, então assim, é o que eu faço, né? É isso aí, Valdir, renovar a coleção, mas lembrando sempre de tomar muito cuidado com o que tem valor para cada um, né? Tem algumas coisas que tem valor e não tem forma e que não são, não vão ser renovadas, né? É isso aí. Pessoal, deixa eu ler uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. O Ramon falou aqui, ó, que com certeza muitos dos comerciantes, na verdade, comercializam para comprar novas e estar mais próximo. Alguns comerciantes, né, na verdade, sim, mas alguns outros entram exclusivamente pensando na comercialização, e isso é muito complicado, porque não envolve amor e acaba que não envolve um trabalho aí, né, sério, alguma coisa assim, que é mais para igual eu falei no começo, uma pessoa ligar e pedir 2 plantas porque queria vender frasco, né? Então isso realmente não tem um valor, né? Não agrega valor na orquidofilia isso aí. Essa pessoa, para mim, ela não deveria nem estar entrando. Sim, Adriana, é isso mesmo. Quando eu falei obsoleto, na verdade não perdeu o valor sentimental, como matriz ou até como forma também, né? Ela acaba ficando ali, mas não tem aquela importância que igual teve em algum determinado momento, né? Então é mais ou menos por aí. Mas pessoal, alguma pergunta aí? Obrigado aí, viu? Alguma pergunta, pessoal, algumas coisas que eu citei aqui, igual aquele bate-papo com o Sano, até o tema da live hoje mesmo, né? Que como iniciar uma coleção de sucesso, tem isso sintetizado tanto no nosso site orquideasterra.com.br como nas nossas redes sociais Orquídeas Terra, na seção de matérias lá na nossa fanpage do Facebook, ou então eu lembro que no Instagram foi as 2 foram postagens de agosto, julho ou agosto do ano passado, tá? E é muito interessante isso aí. Eu posto sempre, eu tenho uma preocupação muito grande com postar matérias, às vezes posso até estar sendo repetitivo, mas eu sempre que eu recebo muitas mensagens por dia, então eu acabo tendo que externar aquilo como alguma matéria, como alguma postagem. Por exemplo, essa live de hoje eu já tive uma postagem, mas a semana passada, com a live da semana retrasada, quer dizer, o pessoal pediu muito que fizesse uma live com esse tema de como iniciar uma coleção, a importância de tudo isso, para a gente poder passar algumas dicas aí de alguém que iniciou e também quebrou a cabeça com plantas, cruzamentos, pessoas e tudo mais, tá? Então é muito importante. Essa live vai ficar disponível aí
tanto no nosso IGTV, que é no Instagram, como no nosso canal no YouTube, tá? Para quem perdeu ou para quem entrou atrasado aí, vai poder assistir novamente. Pessoal, nós temos ainda um pouquinho de tempo aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Antes eu queria mostrar aqui, eu vou aproveitar, queria mostrar uma plantinha que está com 5 dias hoje, que é mais um resultado aí muito legal dos nossos cruzamentos, tá? Esse é um cruzamento, inclusive, que a princípio, é até legal falar isso, né? A princípio a gente vê alguns cruzamentos assim, e a hora que começa a abrir, eu lembro do cavacano, para quem poucos aí iniciantes conheceram o cavacano lá em Piracicaba, excelente produtor e colecionador de catleias venezuelanas, né? E ele falava sempre o seguinte: as primeiras plantas do lote mostram o que vai ser o cruzamento. No geral, sim, né? E nós fizemos um cruzamento aí, o 1120, que é Kelly Cristina com Teteia, e começaram a abrir umas plantas rosadas e tipo, né? E aquilo você acaba, como não dá o resultado nem em forma e nem na coloração que você quer, acaba que aquele cruzamento ele é vendido aí como descarte, né? E porque não, como a gente tem um trabalho de seleção, aquilo acaba não sendo um produto, né? Só que algumas plantas nos surpreendem, né? Abriu uma rosada muito bonita desse cruzamento agora já no meio aí da floração desse item. E essa semana abriu essa planta aqui, que a gente até batizou de Shiva, que é uma planta de forma aí que lembra a feiticeira, né? Que o pessoal chama de feiticeirinha. Filha de nativas, né? Filha de Kelly Cristina com Teteia. Uma planta de primeira floração, muito bonita. Olha aí. Que realmente mostra que a gente tem que ficar atento a tudo, né? E que a gente tem que esperar todo o lote florescer e que não é simplesmente abriram 10 plantas e descartar. Então é isso aí, pessoal, tá? Então vamos finalizar aqui. Agradecer a todos que mandaram perguntas e que estimularam a realização dessa live de como criar essa coleção de sucesso, né? E eu parei esses dias para pensar nesses tópicos, exatamente tentei sintetizar de uma forma que coubesse aí nesse tempo que a gente tem pelo Instagram, que é de 1 hora, e para tentar fazer o melhor possível para mostrar para o pessoal, principalmente iniciante, que existem algumas coisas que podem otimizar toda essa decepção e todo um trabalho perdido de investimento financeiro e tudo mais com relação a esse início aí de cultivo, tá? Pessoal, é isso aí. Daqui a pouquinho eu já coloco aí a live no IGTV e no nosso canal no YouTube, beleza? Espero aí que tenham essas informações tenham acrescentado bastante aí para quem está iniciando, principalmente. Qualquer dúvida pode chamar a gente no WhatsApp sempre 34 99972 8294. Obrigado, viu, Fernanda? A Fernanda inclusive foi uma que mandou várias perguntas, principalmente com relação a esse início aí. Ela também teve algumas decepções, vários outros aí que estão aí, né? Valdair, vários outros. E o Ed,
A Alba Labeloide está na minha casa. Tem duas abertas agora. Elas estão lá em casa. Eu levei para fotografar. E infelizmente elas não estão aqui nas estufas, viu? E obrigado, Laudinei também foi um que mandou algumas dúvidas, né? O Pedro também manda sempre aí esses questionamentos, né? E pessoal, um abraço para todo mundo, para todos os amigos aí que são pais, feliz Dia dos Pais, viu? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima live. Manda aí mais algum tema aí pra gente começar a elaborar em alguma próxima live aí, tá bom? Obrigado, boa tarde aí, bom sábado. Foi uma conversa muito legal aí, espero que tenha ajudado muita gente aí. Um abração e até a próxima.